Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus. Hoje é um dia maravilhoso que Deus nos deu e eu creio que Deus tem uma palavra para o seu e para o meu coração nesta manhã. Uma manhã linda de terça-feira, um dia maravilhoso que o Senhor nos deu, um dia, maravilhoso para podermos desfrutar do amor e da graça dele, um tempo propício para podermos falar um pouco da palavra de Deus. Eu coloquei um tema aí bem forte, um tema muito real, para que a gente possa meditar um pouco nesse dia. Bom dia a você que já está conosco, né? A Cidinha, a Gílcia, que Deus abençoe a vida de vocês, que o Espírito Santo comece a falar com cada um nesse dia, porque eu tenho certeza que a palavra de Deus moverá o seu coração. Na medida que você vai entrando, vai falando aí bom dia, paz do Senhor, e eu tenho certeza que nós poderemos compartilhar muitas coisas de Deus nessa manhã. É um tempo que nós temos aqui para podermos falar do amor de Deus, da graça de Deus. E eu sei que Deus é quem nos deu essa oportunidade. Bom dia, Lázaro, a paz do Senhor. Flávia, bom dia. E eu gostaria que você meditasse na palavra. Realmente, nós vivemos um tempo tão complicado, tão difícil, um tempo onde a graça de Deus tem nos alcançado, mas também nós devemos olhar para aquilo que a palavra de Deus diz. Bom dia, Alexandra, Aline, bom dia, paz. Eu quero ler um texto da palavra de Deus com vocês. Se encontra no Salmo de número 119. É o salmo maior da Bíblia, né? Bom dia, Natalina, paz do Senhor. E eu quero ler com você o Salmo 119 e o verso de número 52. Salmo 119, Nilton, bom dia, paz do Senhor. Salmo 119, verso de número 52 a seguir. Diz assim: lembrei-me dos teus juízos, antiguíssimos, ó Senhor, e assim me consolei. Preste atenção, o salmista escrevendo, Salmo 119, verso 52, ele diz: lembrei-me dos teus juízos, Senhor. Bom dia, Vanusa, Rita Girardi. Lembrei-me dos teus juízos, antiguíssimos, ó Senhor, e assim me consolei. Rosângela, bom dia, paz. Grande indignação se apoderou de mim por causa dos ímpios que abandonam a tua lei. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos no lugar das minhas peregrinações. Bom dia, Rogério, a paz. De noite me lembrei do teu nome, ó Senhor, e observei a tua lei. Isto fiz eu, porque guardei os teus mandamentos. O texto que nós vamos parar para meditar está aqui no verso de número 53. Grande indignação se apoderou de mim por causa dos ímpios que abandonam a sua lei. O tema proposto, que está aí na descrição do vídeo, é indignados. Eu não sei se você está, mas eu estou indignado. Bom dia, Patrícia. Eu estou indignado com tudo que está acontecendo, com a forma com que, vamos dizer assim, muitos têm tratado a presença de Deus, indignado com a circunstância que nós estamos vivendo, que alguns estão aproveitando ela para fazer outras coisas que não tem nada a ver. Bruna, bom dia, paz. Indignado comigo mesmo, indignado comigo porque eu não tenho conseguido fazer aquilo que eu deveria fazer diante de Deus. Indignado com os meus erros, com os meus pecados, indignado com as minhas falhas, com as minhas fraquezas, indignado com aquilo que eu sou, porque eu gostaria de ser mais do que eu sou. Juninho, a paz do Senhor. Indignados com um sistema político perverso e terrível. Indignados com situações que colocam Deus em último lugar. A igreja do Senhor Jesus como eu já disse aqui em outras lives, a igreja será a última coisa que voltará a funcionar. Por quê? Indignados com a atitude de cristãos, de crentes e homens e mulheres de Deus que entregaram a vida para Jesus, mas vivem no pecado. Pecados ocultos, alguns pecados evidentes. Juninho, bom dia, paz. Indignado com circunstâncias
que muitas vezes nós provocamos e depois ficamos culpando Deus ou culpando as pessoas. Quanta indignação. Quanta indignação. A palavra indignação, ela tem vários sinônimos. Por exemplo, um sinônimo para indignação, para indignados, é revoltados. E devemos nos revoltar contra o pecado, queridos. Sabe, eu sou um ser humano, você também, nós somos falhos e fracos. Quantos e quantos pecados tentam nos dominar, quantas e quantas coisas desse mundo tentam nos aprisionar, nos prender, nos colocar como escravos do pecado. E nós devemos nos indignar contra isso e declarar: não, na minha vida não. Eu não vou ser dominado por esse pecado. Eu não vou ser dominado por esse erro. Eu não vou ser dominado por isso. Outra palavra, outro delay, bom dia. Outro sinônimo para indignado é enfurecido. Devemos nos enfurecer. E eu estou falando aqui indignado, queridos, não é... Alguns leem o tema proposto e já fica pensando: puxa, eu vou ficar indignado com fulano, com ciclano, eu vou ficar revoltado com um, com outro, eu vou ficar, sabe, zangado, indisposto, irado e enfurecido. Não, não é com pessoas. A primeira pessoa que você tem que ficar, vamos dizer assim, não, a primeira pessoa não. Com quem eu devo me indignar? Primeiro comigo mesmo. Você precisa se indignar com você mesmo. Você tem orado como você deveria? Você tem lido a Bíblia como você deveria? Você tem buscado a Deus como você deveria? Você tem adorado ao Senhor? Você tem cumprido os mandamentos de Deus como você deveria? Então a primeira indignação que tem que acontecer na sua vida é contra você mesmo. Depois disso, nós vamos começar a nos indignar com o sistema que nós temos aí, com as circunstâncias que nós estamos vivendo. Nós estamos indignados porque nós não podemos ter cultos, nós não podemos ter, sabe, uma situação que deveria estar quase normal, não vou dizer normal. Preste atenção comigo. Aqui nossa cidade é pequena, é claro, mas em cidades grandes por aí, as igrejas, a maioria das cidades grandes, as igrejas já voltaram a funcionar. Por quê? Porque se você vai num supermercado, por exemplo, você vê a aglomeração de pessoas lá dentro. Você esbarra nas pessoas, você está junto com pessoas. Se você vai, por exemplo, aqui em Pratápolis tem acontecido isso. Na Caixa Econômica, se você vai na lotérica, tem uma fila imensa e as pessoas todas perto uma das outras. Uma aglomeração de pessoas. Então, tudo dentro de vamos dizer assim, dentro de um equilíbrio, dentro de uma organização, é possível. E nós não podemos aceitar que a igreja seja excluída disso. A igreja precisa estar nisso. Então nós devemos orar e clamar a Deus e nos indignar contra essas coisas. Porque nós temos o direito de estarmos congregando, de estarmos juntos como igreja, como povo de Deus. Enfim, essa é uma das indignações. Mas a maior indignação que nós devemos ter é quanto ao que nós estamos fazendo do nosso tempo. Sabe, querido, se você é cristão, se você serve a Deus, você precisa entender que você precisa ler a Bíblia. Ler a Bíblia. E olha só o tempo que nós já temos aí de quarentena, e alguns com um tempo livre, eu não digo todos, porque algumas pessoas estão trabalhando, não estão tendo tempo. Mas a maioria que está tendo tempo, será que você tem aproveitado o seu tempo e tem lido a palavra de Deus? Será que você pegou a Bíblia e falou assim: eu vou começar a ler os evangelhos primeiro. Eu vou começar a ler Mateus, Lucas, Tiago, Lucas, João. Eu vou começar a ler Marcos. Eu vou ler os evangelhos. Será que você pegou a Bíblia para dizer assim: olha, eu vou começar a ler o Antigo Testamento, eu vou começar a ler um livro, sei lá, eu vou ler a palavra. Eu não sei como que está a sua vida, mas você precisa ficar indignado se você não está fazendo isso com você mesmo. Você tem orado, tem jejuado, tem buscado a Deus como deveria? Será que ao final dessa quarentena nós poderemos colocar aí numa live como essa, escrever assim: ó, pastor, eu consegui ler a Bíblia inteira, ou eu consegui ler a metade, ou eu consegui ler muito a Bíblia, eu li bastante. Puxa, que resultado lindo. Então, é uma das coisas que nós temos que pensar. Nós temos orado, nós temos buscado a Deus. Você tem se preocupado com aqueles que não têm acesso à palavra de Deus como você tem tido? Você tem sentido falta de ter contato com algumas pessoas que talvez, por exemplo, aqui nós estamos numa live agora, e nas lives dos cultos, nós temos uma frequência boa de membros da igreja, de pessoas que nós conhecemos. Mas também temos a ausência de muitos. E a ausência desses é sentida por você?
Será que você se preocupa com essas pessoas? Nós temos novos convertidos, nós temos pessoas que se batizaram há pouco tempo, pessoas que precisam ser acompanhadas, que precisam ser, direcionadas, discipuladas, e nós estamos fazendo isso? Aí alguém pode até dizer, não, mas isso aí é a ocupação do pastor. Eu estou indo para cima e para baixo, indo atrás de um, de outro, todos que eu estou tendo a oportunidade eu estou fazendo, mas eu não sou capaz de suprir isso. Isso é uma coisa que deve ser feita em conjunto. Então, se você está ouvindo, se você está acompanhando essa live, acredite, Deus está esperando que você faça algo na tua igreja, na tua comunidade, na tua cidade. Você precisa ajudar pessoas que estão precisando ouvir palavras como essas, palavras de indignação contra o pecado. Quando o salmista escreve isso, ele diz, olha bem o texto do versículo de número 53, que é o tema, onde nós usamos para fazer o tema dessa manhã. Grande indignação se apoderou de mim por causa dos ímpios que abandonam a tua lei. Preste bem atenção. Ele não está falando para pessoas que não conhecem a Deus. Ele não está falando para um homem ou uma mulher que nunca ouviu falar de Deus, que nunca entregou a vida para Jesus. Não. Ele está falando indignado com aqueles que conhecem a palavra e abandonam, deixam de obedecer, deixam de seguir, deixam de fazer o que a Bíblia diz. Bom dia, Joel. Então é isso que nós precisamos perceber na palavra. Nós não podemos nos indignar apenas com circunstâncias ou situações que estão aqui agora ao nosso redor, mas nós temos que nos indignar também com o pecado. Você precisa se indignar com o pecado, porque o pecado está tentando te aprisionar, me aprisionar, e nós não podemos deixar isso acontecer. Nós não podemos deixar com que isso aconteça, porque Deus ele não quer que você seja escravo do pecado. Deus não quer que você viva com o pecado, nem conviva com ele. Deus quer que você seja liberto do pecado e transformado pelo poder de Jesus e pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo o mal. Então que essa palavra possa alcançar mais e mais vidas, e que pessoas possam se indignar com os seus pecados, com a sua vida medíocre cristã, e que possamos ter uma vida cristã mais autêntica, mais abundante, uma vida cristã mais séria, uma vida cristã muito mais viva do que muitas vezes temos sido e temos vivido. Nos ajude a compartilhar essa palavra. Karina, bom dia. Nos ajude a compartilhar o Evangelho de Cristo. Eu estou indignado. Indignado com o pecado. Indignado com o erro. Indignado com as falhas. Indignado com a natureza humana que só nos leva a pecar. Não deixe essa palavra apenas no vazio ou entrar em ouvido e sair no outro. Não. Fique você também indignado com o pecado. E comece a agir contra isso. Para que você vença, para que nós possamos vencer as falhas e os erros que nós cometemos. Onde Deus nos ajudará, nos fortalecerá e nos guiará. Eu quero orar com você agora. Deus maravilhoso e bendito. Eu me apresento diante de Ti em oração agora. Eu clamo por cada uma das vidas que está conosco e nos acompanhará depois, Pai. Senhor, em nome de Jesus, os ajude, Pai, a terem, ó Deus, essa indignação no coração e combaterem o pecado. Combaterem o pecado que tão de perto rodeia eles, Pai. Ajuda-os, ó Deus, a ficarem firmes na Tua presença. Nos estimula, Senhor, a sermos mais e mais tementes a Ti. Nos ajuda, Senhor. Eu peço a Tua graça, a Tua misericórdia, a cura dos enfermos, a libertação dos oprimidos, a salvação dos perdidos. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Ana Maria, bom dia. Hoje à noite nós teremos um grande culto, um momento de adoração a Deus, o culto fé, 7h30 da noite. Entre conosco nessa live, nós estaremos transmitindo aqui, estaremos transmitindo pelo Instagram também. E eu gostaria que você compartilhasse, que você estivesse atuando conosco. É momento de adorar a Deus, culto fé hoje, vamos participar. Minha linda esposa Adriane está aí conosco também. Eu gostaria que você abrisse o seu coração e deixasse Deus agir na sua vida, porque só assim nós poderemos ter a graça de Deus. Amanhã, mais ou menos esse horário, estaremos aqui novamente. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um dia maravilhoso na presença de Deus.